Bom dia! Hoje eu e meu grupo, que é composto por mim, Maria Eduarda Cândido Felipe, Ana Luísa, Mariana Dias, Mariana Leotti, Lara Sofia e Júlio Molina, iremos falar algumas informações sobre o Uruguai. Colonização do Uruguai. Antes mesmo dos colonizadores chegarem às terras uruguaias, essas já eram habitadas por povos indígenas como charruas, guaranis e xanaés. Porém, a maioria desses indivíduos vão pertencer aos povos charruas. E todos esses vão ter o hábito da caça, da coleta e também da agricultura. Foi então, no início do século XVI, que os espanhóis chegaram à região em que hoje se localiza o Uruguai. Dessa maneira, em 1624, fundaram a colônia de Soriano. Porém, como nem tudo são flores, a Espanha não vai ser o único país que vai ter o interesse em explorar os recursos do território. E com o passar do tempo, os portugueses eles vão chegar à região. E em 1680, vão estabelecer a colônia do Sacramento. No entanto, a Espanha ela vai conseguir apaziguar essa influência portuguesa dos territórios. Em 1726, Montevidéu vai ser fundada pela Espanha, e após isso vai começar uma grande disputa entre as duas potências, ou seja, Espanha e Portugal. Em 1777, Sacramento vai ser oficialmente pertencente à Espanha, porém isso não fez com que essa tensão diminuísse. Foi então em 1816, quando os portugueses, com o apoio da Argentina, começaram a atacar as colônias espanholas que estavam em Uruguai, consagrando-se vitoriosos. Logo em seguida, o Uruguai vai ser ocupado por novas forças, só que dessa vez pela aliança dos portugueses e do Brasil. Mesmo com a conquista dos portugueses nesse território, as disputas vão continuar e vão ser apaziguadas somente em 1828, quando o conflito entre a Argentina e o Brasil foi mediado. Logo, nem o Brasil nem a Argentina ganharam a posse de uma região uruguaia que eles queriam, que era conhecida como a Banda Oriental. E algumas características desse período de colonização do Uruguai vão ser os conflitos entre a Espanha e Portugal, a economia nesse período vai ser baseada no cultivo, a mão de obra vai ser escrava, que vai se identificar um pouco com a do Brasil, e a catequização dos indígenas. A Revolução Uruguaia, assim como a independência colombiana, tem início com a invasão napoleônica à Espanha. Esse movimento inicia-se na capital argentina de Buenos Aires, em um evento conhecido como a Revolução de Maio de 1810. Após a passagem por Buenos Aires, os líderes uruguaios se encontram em Montevidéu, onde tentam tomar o poder do país e instaurar a independência. Eles eram liderados pelo general José Artigas. No entanto, a presença de tropas luso-brasileiras no local fazem com que o movimento fracasse e o Uruguai se torne parte do Brasil. O general José Artigas é exilado para o Paraguai. Anos depois, surgiu um novo líder uruguaio, conhecido como Juan Antônio Lavalladia. Esse líder retomará o poder uruguaio e o segregará do Brasil mais uma vez. Ele também instituirá a independência imediatamente. No entanto, os países vizinhos demorarão 3 anos para validar essa independência, que será concretizada por meio do Tratado de Montevidéu. Vou falar sobre a nova ordem mundial do Uruguai. No século XIX, mais de 100 mil imigrantes entraram na região do Uruguai. Montevidéu se tornou-se um grande centro portuário, escoando produtos de países vizinhos. Entre os anos de 1903 e 1915, a região foi governada por José Betley Ordonez, responsável por introduzir grandes reformas políticas, sociais e econômicas no país. Devido à crise pós-guerra, que diminuiu a procura de produtos agrícolas, agravando uma situação econômica de inflação. E a estrutura do país ele acabou sofrendo reviravoltas na década de 50, quando o índice de desemprego ele aumentou consideravelmente. O Uruguai se ingressou no Mercosul durante a permanência de Alberto Lacelle, no que o seu poder durou entre 1990 a 1995. O político implementou grandes reformas estruturais no país, e nas eleições seguintes houve o Sanguinetti que retomou o cargo de presidente, e o Jorge Betley Ibanez, ele assumiu o poder em 2000. Em uma época de recessão econômica e crises que acabou gerando um surto de febre aftosa que dificultou o comércio de gado entre os países da América Latina, devido à aplicação das fronteiras e dos interesses pelos rios que cortavam a região. E os problemas com a Argentina aumentaram em 2002, sendo necessária a intervenção do FMI para ajudar o país.
O Tabaré Vázquez, ele foi o primeiro presidente de esquerda no Uruguai e foi eleito em 2005. A República do Paraguai é tida como pioneira entre os países da América Latina a modernizar seu Estado e a sua política, como, por exemplo, instalando o Estado laico, o voto feminino, a lei do divórcio e também sendo o primeiro a estabelecer um estado de bem-estar social. Atualmente, o país apresenta uma qualidade de vida superior aos seus vizinhos sul-americanos e a sua política é estável, alternando entre blocos de direita e blocos de esquerda. Porém, nem sempre foi assim. Nos anos 70, o país passou por instabilidades políticas e econômicas, inclusive com ataques de guerrilha urbana de esquerda, e na época o governo suspendeu a Constituição e instalou um regime militar que durou até o ano de 1985. A economia uruguaia é forte no setor primário, com destaque na produção de grãos como arroz, lãs, vinhos e carne. O país também possui grandes empresas e um amplo setor terciário, com muitas ofertas de serviço para a população. Bom, gente, eu vou falar um pouco sobre a cultura do Uruguai. O Uruguai, ele é um país forte de influência europeia. A língua espanhola e a religião cristã, por exemplo, são um marco do período colonial local. O país também, ele reúne fortes influências indígenas e também os seus países vizinhos, como a Argentina e o Brasil. O futebol e o carnaval são exemplos dessa influência, que também ocorre em hábitos diversos da população local. O consumo de carne, leite e derivados é comum entre os uruguaios. A bebida mate é considerada um símbolo no país. Agora eu vou falar algumas curiosidades sobre o Uruguai. A primeira curiosidade é que o carnaval é bastante tradicional. As lamadas são blocos carnavalescos no país que são bastante parecidos com os presentes no Brasil. A primeira Copa do Mundo de futebol masculino foi realizada no Uruguai em 1930. O vencedor da competição foi justamente o próprio país. O hino nacional do país tem cerca de 6 minutos, logo é um dos hinos mais longos do mundo. O Uruguai é um país também conhecido pelas suas políticas progressistas. O divórcio ele foi aprovado no país em 1907 e o voto feminino passou a ser aceito em 1932. E para finalizar, o Uruguai é o primeiro país do mundo a legalizar o cultivo de forma ampla e a venda e o consumo de cannabis. Alguns dos pratos mais típicos do Uruguai são: Bom, gente, eu trouxe pra vocês agora um top 5 de comidas típicas do Uruguai. Bom, em quinto lugar, eu trouxe pra vocês o medialuna, que é praticamente um croissant, só que, pelo que eu entendi, é um pouco mais murcho. E ele também é menos salgado. E ele tem, bom, nem todas as vezes, mas também tem como ter recheio dentro. Bom, em quarto lugar, eu trouxe pra vocês o doce de leite, que pelo que eu entendi ele é bem famoso lá e ele tem uma receita própria, não tipo, é porque tipo assim, eu, no meu caso, pelo menos, eu só cozinho o leite condensado, aí pra mim esse é o doce de leite. Só que tem muita gente não, eu descobri, né, agora que tem esse novo método de fazer, que é meio que uma receita. Eu tentei achar, mas não achei. E em terceiro lugar, eu tenho o alfajor. E pelo jeito ele é a sobremesa mais famosa de lá. E ele é diferente também, porque ele não possui essa cobertura de chocolate que a gente tá mais acostumado. Eu, na minha opinião, pelo menos, eu não sou muito fã de alfajor, mas esse aqui tá com uma cara muito boa. Ah, e vale destacar que também dentro possui meio que uma camadinha de coco, sabe, em volta. Em segundo lugar, nós temos o assado uruguaio ou parrilla uruguaia. Bom, eu acho que é assim que se fala, não sou muito bom em pronúncia. Bom, praticamente pelo que eu entendi aqui é meio que um assado. E de vez da churrasqueira, tipo, da vez da grelha ficar em cima da churrasqueira, ela fica na lateral. E vale destacar uma coisa, tipo, tudo que eu vi, dei uma pesquisa aqui, parece que toda a comida de lá é, tipo, tudo em grande quantidade, tudo muita coisa, muito grande, essas coisas. E por último,
Temos em número 1, né? O Chivito, que é muito famoso. Ele pode ser considerado, tipo assim, que é encontrado em cada esquina. E ele também tem uma coisa que é igual eu falei, tudo muito grande, né? E olha, é muito famoso por falar assim, leva tudo o que couber dentro. E ele é enorme.